Fala galera, meu nome é Rian Santana. Olá, eu sou a Thalita Barbosa. Bem-vindos ao Pendura Podcast. Nossa convidada de hoje é cientista, pós-doutora, pós-doutorando, pós-doutorado, sei lá, gente, é tão chique o negócio que, ó, fica aqui, ó, sem saber como falar. Mas é bióloga e a gente tá aqui acabou recentemente, né, a CUP 27, então ela vai aqui tirar todas as nossas dúvidas, trazer muita informação para vocês. Seja bem-vinda, Nina Liz! É isso aí, surfista também. Nas horas vagas? Surfista que eu tô sabendo aí, altas ondas. Muito obrigado pela sua presença. Ah, esquecemos de falar uma coisa muito importante, gente. Ela é desbravadora da Amazônia, tá? Então ela vai contar pra gente também como que é lá, morar lá, viver lá. Enfim, várias super informações pra gente. Isso aí. Se apresenta se quer se apresentar para pessoa de casa, você já é muito famosa, não precisa. Obrigada por estar aqui, pela oportunidade, que acho esses ambientes muito agradáveis, que a gente fica mais à vontade, não é um congresso, né? Então, meu nome é Nina Liz, como ela falou, eu sou bióloga, mestre em botânica e doutora em políticas públicas, com ênfase em política ambiental. Coisa fina é outra coisa, né? E pós-doutora e mais não sei o quê. Realmente. Estudou. Aonde você estudou? Conta a pessoa de casa aí. Eu estudei em Edimburgo, eu estudei. Edimburgo, onde Darwin estudou, fez medicina. Exatamente. Nossa, precisa internacional, viu? Nossa convidada é mundana, nossa convidada é do mundo. Também internacional. Trabalhei no Jardim Botânico de Londres. Nossa, Jardim Botânico de Edimburgo. Nunca fui a Londres, gente. Jardim Tão Botânico longe. de Paris. Acho que demais. O que você está fazendo aqui? Defendendo a biodiversidade. Caraca, isso foi uma resposta. Valeu, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda ao nosso pequeno Pendura, apesar de você já saiu do Pendura, né? A gente continua no Pendura aqui, que as coisas não estão nada bom para advocacia, mas... Ela continua indo para Nova Iguaçu mesmo? Eu continuo morando em Nova Iguaçu. No caso, eu surfista no máximo só se fosse de trem, e olhe lá, né? Mas conta pra gente, você morou na Amazônia, como é que é? Conta aí. O que te levou a seguir essa carreira de cientista, principalmente no Brasil, a cientista sofre, né? Então já entendi um pouco por que você foi lá para fora. Mas o que te levou aí para essa carreira tão bonita? Foi assim, eu sempre busco a sustentabilidade. Então, assim, eu queria botar em prática a sustentabilidade, assim, na prática. Então, quando eu me formei em biologia, eu decidi viver numa floresta. Então, eu fui para a Amazônia, para uma unidade de conservação, e para ter essa experiência, assim, de, tipo, como ser sustentável na prática. Porque, assim, às vezes a gente fica só na teoria e a prática fica muito longe da teoria, né? Sim, sim. Então, aí eu fui para a Amazônia, aí acabou que depois a gente acabou ganhando um projeto da Petrobras Ambiental, a gente enviou um edital e aí eu fiz esse projeto da Petrobras Ambiental, aí eu me apaixonei pela comunidade, aí eu acabei passando um ano dando aula de biologia na comunidade. E aí eu acabei comprando uma casa lá. E tem onça, tem essas coisas assim? Tem. Ô, vida urbana, hein? É uma delícia. Não. É uma delícia! É uma delícia. Nossa! Pintaram uma girafa lá. Não, girafa não tem não, né? Já sabe que não tem. Não. Assim, você abre assim, a janela de manhã, aí passa aquelas araras assim, revoadas, aí às vezes vem aquela lua cheia, aí chove, parece aquele arco-íris, aí o tucano canta de um lado, aí aparece macaco do outro, cobra o tempo inteiro, cobras, mais cobras. A biodiversidade é pulsante, assim, tipo... Mas aí você tem que, tipo, fazer um curso de primeiros socorros, vou morar na Amazônia, mas tipo, como que eu vou lidar com a cobra? Assim, eu acho que assim, tem que ter muita fé. Porque assim, as pessoas ficam perguntando, mas se você quebra um braço, lascou-se. E se você fica doente, lascou-se. Porque assim, tem um posto de saúde e só. Sabe? E o posto de saúde, assim, quando a enfermeira tá. Se a enfermeira não tá, vai ser um comunitário mesmo ali que vai te atender. Só que ainda bem, graças a Deus. Pelo menos lá a pureza, né? Mas sua casa é bem mais Manaus, difícil. Né? Não, minha casa era uma casa que ficava a 3 dias de barco, tipo, de Manaus, 7 dias de barco. Realmente, mosquito quase não, né? E Quase eu reclamando da Supervia aí, ó. Você reclamando da Supervia. Gente, a Supervia.
Eu ia sentadinha numa canoinha 12 horas. 12 horas na canoa. Pra fazer compras no supermercado. 3 dias pra chegar na tua casa. Depende da cidade que você vai sair, né? Tipo, Aí, a cidade mais compras próxima. no barco, na canoa? É. A remo? Não, é tinha um motorzinho. Ainda bem que tinha um motor, né? Senão era uma semana, né? Muito rústico também, ó. Chegava em casa, a carne tava podre já. Exatamente. Aí você tem que levar pouca carne, porque não tinha geladeira, não tinha luz elétrica. E eu tô com medo de você, hein? E água também só da chuva. Sério isso? Tinha captação da água da chuva. Que era fazer uma a captação. ecocasa. Ecocasa, gente. Ecocasa. Mas você plantava alguma coisa pra... Tinha um roçado Aham. e tinha uma agrofloresta também. Então, assim, lá na comunidade tem épocas que tem plantação de arroz, porque lá é igual o Rio Nilo, sabe? É o Rio Purus. Aí quando o Rio Purus fica, tem a vazante e a cheia. Aí quando vaza a água, ele planta arroz, aí começa a crescer o arroz, aí tem arroz, aí planta feijão, melancia, abóbora. Eu não plantava tanto não, eu até gostaria de plantar mais, porque acabava que eu ficava mais Nos dando projetos. aula, nos projetos e tal. Aí eu ia às vezes fazer colheita de arroz e tal. Porque assim, eu acredito que, assim, que esse conhecimento ancestral, esse conhecimento assim, é o que vai salvar a humanidade, né? Assim, tipo, porque a coisa está feia. Não pode difícil falar. mesmo. Mas, Thalita, eu ia pedir pro pessoal de Manaus se inscrever. Manaus tudo bem, né? Mas da tua comunidade não tem luz, como é que vai se inscrever no canal? Não tem como. Pros seus pais, pros seus Não, aí familiares. assim, a comunidade também ela foi evoluindo, né? Assim, tipo, então assim, a globalização também chegou, né? Então assim, quando eu fui pra lá, era em 2010. Eu comecei aí em 2008, assim, aí eu morei mesmo em 2010. Aí quando eu morei, ainda eram poucas casas que tinham, só tinha um ponto com internet, tinha telefone fixo em alguns lugares, tinha até orelhão naquela época. E aí era o governo do PT, e aí era a Marina Silva a ministra, então tinha muito projeto de sociobiodiversidade. E a Amazônia estava assim, eram os olhos do mundo, Sim. E começou a ter várias políticas públicas para combate ao desmatamento, valorização do florestânico, das pessoas que moram na floresta. E aí depois eu voltei para continuar meus estudos, fui fazer um mestrado, doutorado. E aí depois, em 2020, antes da pandemia, eu resolvi voltar lá. Para saber como é que estava a minha casa, saber se não tinha alguém morando lá, para ter que ver se eu ainda tinha minha casa. Se ela ainda existia. Exatamente, se eu não tinha caído, porque lá dá muito cupim, né? Passar a pandemia lá é bem legal também, porque você ficou bem isolada, né? Então, aí foi exatamente isso. Aí eu fui passar férias com a minha filha, que eu tive uma filha no meio do doutorado, lá na Escócia. E aí, quando eu voltei, quando eu fui para a Amazônia, eu levei ela para ela conhecer, porque eu acho que todo mundo tem que conhecer, assim, uma floresta tropical, assim, né? Tipo, ficar, assim, dentro de uma floresta. Porque é uma experiência, assim, muito forte, realmente. Tem pessoas que ficam super adaptadas e tem pessoas que ficam sofrendo muito mesmo, assim. Porque tem muita gente que fica com muita alergia, dá uma doideira na cabeça, assim. Porque, assim, você tem que ter uma conexão com a natureza, assim. Tem que gostar. É muito úmido, né? Então É lá muito eu úmido. ia não ia gostar. de mosquito, só isso. Tem Porque muito lá deve inseto. ser fresquinho, então assim, o problema Não, minha filha, é úmido, não é quente e úmido, não? É. É quente, filha. É quente, é úmido. Aí, assim, à noite, aí refresca. Aí você bota um cobertorzinho, aí você entra naquela coisa super romântica, assim, aquele mosquiteiro. Tem mosquiteiro infestado de... Não, você entra lá no mosquiteiro e fica vendo aquele céu estrelado, aí fica aquele barulhinho, assim, da onça rosnando do lado de fora. Nossa, super rosnando. É legal, tem que gostar, né? Tem que gostar pra estar lá. E sua filha gostou? A minha filha, ela é apaixonada por lá, ela sempre fala de voltar pra lá, ela gostou muito, assim, porque aí foi isso, a gente foi, aí começou a pandemia, aí começou um caos no mundo e eu tava no meio da Amazônia, aí assim, tipo, eu tinha comida, eu tinha água, e aí a casa eu só fui melhorando, eu botei uma placa solar, aí eu tinha água, porque aí tem bomba de placa solar, aí também tinha luz elétrica, aí depois eu botei uma internet a rádio. Então eu ficava no meio da pandemia, vendo minha sériezinha, entendeu? Aí ficou gourmetizada, gourmetizou. Aí ela escutava a onça do lado de fora e a onça na televisão. Gourmetizou a casa, Aí perdeu a raiz. A onça é muito engraçada, assim, porque todo mundo falava, os caboclos falavam que a onça ela aparecia em agosto. E eu nunca tinha visto onça, falam assim, que a onça te vê, mas você não vê. Aí tá.
E aí todo mundo falava, ó, você toma cuidado com a sua filha e tal, porque a onça, quando criança chora, a onça vem. Ah, é? É. Porque a onça, para adulto, assim, é mais difícil da onça pegar, mas criança, a onça pega. Uma criança, você fala assim, minha filha, a onça vai te pegar. Ela não vai chorar nunca na vida. Que? Nunca vai. Se a minha filha Maria Vitória, se eu falar a onça vai te pegar, ela já tá chorando 3 dias antes. É. É um drama que... Ai, meu Deus! Mas é uma curiosidade, esse papo aí de índio de iPhone aí é verdade mesmo? É. Tá tudo assim, com iPhone, os indígenas? Tem uns que não tem ainda. Ou a O comunidade iPhone, muito... só o Samsung, mas... Tem uns que só tem A comunidade falta tá de- muito falta de dinheiro, distante ainda. Eles estão precisando de mais aporte financeiro para comprar o iPhone, mas o Samsung ele já consegue. Já dá pra comprar um Samsung. Você pode patrocinar. Eu também tô no Samsung. Se quiser patrocinar a gente, Samsung, iPhone, Apple, estamos aí, o Pandora Podcast. Siga nossas redes sociais, ative o sininho, se inscreva no canal, siga a rede Ah, é social da verdade. nossa convidada, Nina Liz, que a gente já tá seguindo, né? Segue, já até dá uma stalkeada lá, já tô sabendo um monte de coisa. Cara, tua vida é um barato, cara. Pô, show de bola. Assim, eu não teria essa coragem, até porque eu gosto muito do ar-condicionado. Você viu aqui, né, na gravação, né? No máximo, um mosquitinho da dengue. Olha É, lá, nem lá os mosquito eu mosquitos gosto. são- Tem de todos os tamanhos, é uma biodiversidade de insetos, assim, realmente, assim, é muito inseto. A biodiversidade de tudo, assim, é uma riqueza, assim, que é, tipo, impressiona Mas mesmo. lá os insetos pegam mesmo e Aí são umas épocas, assim, por exemplo, assim, no entardecer, aí vem... E aí depois tem umas épocas que menos, épocas que mais. Mas o desequilíbrio ainda piora muito, assim, quando começam as queimadas, assim. Aí eles saem de lá e vão né, pra perto de você. É. Pra onde tem- Então, eu tava vendo, Nina, no debate presidencial lá, do Lula e Bolsonaro, tem essa questão do desmatamento da Amazônia. Então, um falava, você desmatou mais, e o outro falava que desmatou mais. Ficou né, nessa Quem desmatou mais? briga aí. E ninguém viu isso. Você estava lá, então acompanhando de perto. Como é que Sim. está essa situação? Até quanto isso é realidade? Eu vejo, eu vou falar assim como leigo real, que eu sou da parte aí, né, da biologia e tudo. Mas o que eu vejo, assim, como cidadão, é muita hipocrisia em cima da natureza. Eu vejo as pessoas querem ganhar voto, muita hipocrisia, mas vejo pouca ação. Não sei se é eu que estou tão distante ou se é uma realidade. Sim, assim, tem essas duas são verdades, essas duas afirmações. O que acontece é o seguinte, quando o Lula assume, né, o desmatamento estava muito alto mesmo. Mas aí o que acontece? Ele conseguiu fazer várias políticas públicas e o que mais me impressionou no governo Lula foi como ele conseguiu fortalecer as instituições. Porque ele fortaleceu o IBAMA, o ICMBio, ele cria o ICMBio, né? E aí ele começa a fazer uma política assim, de combate ao desmatamento, aí os satélites começam a monitorar, aí tem o PRODES, então tem várias políticas públicas que é como ele explicou no próprio debate para o Bolsonaro, não é o auxílio emergencial, é um aglomerado de políticas públicas que vai melhorar a questão social, né? Então a questão ambiental é a mesma história, porque a questão social e ambiental elas estão muito interligadas. Então, assim, para combater o desmatamento, a população da floresta ela precisa também ter uma boa vida, né? De conseguir vender os produtos florestais, vender essa sua biodiversidade. Essas cadeias produtivas, essas cadeias de valor, elas têm que ser mais valorizadas. Precisa ter políticas públicas que ajudem. Porque, por exemplo, a gente perdeu, a gente vendia muita castanha no Brasil. Ele era o país que mais vendia castanha. Atualmente, quem mais vende castanha é a Bolívia, porque a nossa castanha, ela dá um fungo na hora do armazenamento, porque a gente não está armazenando direito. Então, assim, e se você consegue resolver esses tipos de problemas, você não precisa mais desmatar tanto, né? Você já essas comunidades, elas já vão ter com que se manter com a floresta em pé, né? Que é o que o próprio Lula falou agora. Não ia necessitar, às vezes, do auxílio, né? Uma vez que eles iam conseguir, de fato, exportar, né, a castanha e fazer, né, o seu subsídio, enfim, receber o seu dinheiro, não necessariamente dependendo tanto do auxílio. Não vão depender tanto, mas o problema da Amazônia são as safras também. Porque aí tem uma hora que tem a castanha, tem uma outra hora que não tem. Então você tem que estar intercalando com várias outras coisas. E a vida é muito dura na Amazônia, realmente, assim. Porque, imagina, você não tem água encanada, você não tem banheiro, não tem sabe? esgoto. Tipo, aí depois vai fazendo a fossa, tem banheiro seco.
Então, assim, aquela penca de filhos, né? Assim, tipo, não tem assistência, mal tem escola. Então, realmente é uma vida muito dura, assim, né? Tipo, você conversa com o Ribeirinho, ele já pegou malária mais de 20 vezes. Ele tem o fígado destruído, sabe? Então assim, é um povo, assim, que assim... Mas já sabendo que tem, por exemplo, só desculpa te cortar, claro. Né? Mas já sabendo que tem essa possibilidade maior de ter malária, ter lá, às vezes, uma vacina não seria eficaz ou é realmente muito difícil ter esse recebimento, né? Enfim, de insumos, de remédios e tudo mais? Então, essa é uma ótima pergunta, porque assim, a vacina da malária, ela não é produzida, ela não está totalmente concebida por uma questão que malária só mata gente pobre, sabe? Então, assim, a gente vê que essas indústrias farmacêuticas não têm interesse de produzir a vacina da malária, porque a malária é na Amazônia, é na África, é na Índia, né? Que é um lugar quente e úmido que dá o mosquito. E aí, assim, que a gente começa a perceber que as questões são muito complexas mesmo, né? E aí, por exemplo, você falou da COP, a COP fica se falando muito em financiamento, né? Mas na Amazônia, às vezes, você pensa assim que o dinheiro não vai ser a solução dos problemas. Mas, assim, mas também ajuda, porque realmente a realidade lá Precisa do investimento, mas também precisa de uma instituição forte. Você trouxe falando do IBAMA, né, e tudo. Eu acho interessante, eu estava outro dia conversando, puxando aqui para o meu lado, de advogada trabalhista, que eu sempre falo aqui, a gente percebe hoje, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, tudo, numa fiscalização muito ausente. Mas por quê? Porque está sucateado. Aqueles servidores que lá estavam foram delegados para outros locais, outros tribunais e não estão mais lá. Então, assim, foi tão sucateado essa parte de fiscalização do trabalho, do trabalhador, né, que tinha antigamente uma pressão muito grande do Ministério Público do Trabalho de ir nas empresas, verificar a segurança do trabalho e tudo. E hoje a gente percebe que não tem. Mas por quê? Porque não tem mais servidor para fazer. Então a gente percebe que as instituições estão ficando sucateadas, né? O serviço público está ficando sucateado. Exato. E valorizar, né, às vezes é um caminho. E aí foi essa mudança que eu vi. Eu até estava comentando assim, a minha trajetória eu devo muito ao governo do Lula, porque eu fui fazer biologia por ver essa valorização da biodiversidade e tal, e depois, quando eu trabalhei, durante a minha graduação, eu trabalhava no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que era um órgão federal, então eu estava sempre ligada ao Ministério do Meio Ambiente. Eu tinha como a Marina Silva, para mim, era minha ídola, sabe? Ser ministro do Meio Ambiente, para mim, era uma coisa, assim, muito interessante, Você né? vai ser a próxima, Nina, eu tinha muita vontade, assim, quando eu estava na graduação, minhas amigas falavam, Nina para ministra. Tipo, era algo, assim, que eu achava, assim, sabe, assim, quando você respeita aquela posição? E aí foi indo, assim, eu participei do Ciências Sem Fronteiras, eu participei dos projetos, assim, governamentais, assim, do Programa Mata Atlântica, Sociobiodiversidade e Bioeconomia, né, junto da Fiocruz. Então, assim, e aí, assim, quando entra o governo Bolsonaro e ele vai acabando com todos os meus sonhos, né? Tipo, bota qualquer pessoa no ministério, desmantela as políticas públicas, acaba com as instituições, fala que nada vale de nada. Foi dando uma depressão, assim. E lá na Amazônia, eu tive nesses dois momentos, 2010 e 2020. A mentalidade do povo muda de acordo com o presidente, porque aí os jovens, eles agora só queriam saber de arminha. E aí a Amazônia virou um lugar, assim, de narcotráfico. Todos os jovens, assim, que eu dei aula para eles, assim, em 2010. Aqueles jovens, assim, que foram meus alunos. E, assim, óbvio que não são todos, mas... Sim, mas você sentiu, eu senti, assim, que assim, quando vem o presidente falar umas coisas dessas e vem a polícia mais fortalecida, o ICMBio deixou de ser um órgão ambiental para ser um órgão igual a polícia. O ICMBio chegava na comunidade como se fosse uma polícia, junto da polícia. E eu estranhei muito, né? Porque, assim, um dos meus sonhos era estar no ICMBio, né? E aí eu vi, assim, que é isso, a polícia chegou aqui junto do ICMBio e maltratando os ribeirinhos. Foi bem chocante.
Aí depois teve a onda da cloroquina, né, lá na Amazônia, né, que a gente ligava para os médicos mandavam dar cloroquina e a gente sabia que não era para dar cloroquina, esperando a vacinação dentro da Flona. Porque aí acabou que eu fiquei na Flona. O estoque da cloroquina foi parar na Amazônia. Foi lá em Manaus. Eles fizeram os testes lá em Manaus. Todos os médicos lá mandavam dar cloroquina. Mas antes da Covid, o Rio, desculpa cortar. Claro, pode. O Rio, na Olimpíada, fez um compromisso com o mundo. Ah, sim. Que seria, 2016, né? que seria a floresta dos atletas. Onde foi parar a floresta dos atletas? As sementes que foram Que eu não depositadas. sei onde foi parar isso aí, você sabe? Então, nesse período, eu até plantei lá uma muda e tal. E aí tinha várias mudas e tal. Mas não era essa quantidade do dinheiro, né? Era só algumas mudas. E aí, Mudinho, olha lá. Cadê a floresta? Mas não virou nenhum bosque. esse ponto é muito interessante, assim, porque assim, uma floresta, ela é muito complexa. Assim, o que eu gosto de falar, assim, toda vez que eu vou falar, é que quando a gente fala de floresta, a gente está falando de milhões de anos, sabe? Então, assim, não se faz de uma noite pro dia. Então, essa história, vou fazer um reflorestamento, aí planta aquelas árvorezinhas enfileiradas e tal, demora muito aquilo ali para dar certo. Porque a ecologia, assim, o que a gente tenta falar para o mundo, assim, como é que as relações entre os animais e as plantas, eles demoram, às vezes, bilhões de anos para si, né? Porque o planeta Terra tem mais de 4 bilhões de anos e todos esses animais e plantas, eles estão aqui há milhões de anos. O ser humano, ele está há muito pouco tempo. E a gente fica achando que a gente é meio Deus e a gente pode destruir tudo e plantar tudo de novo. E é isso, não dá certo, porque a gente faz um bosquezinho, assim, mais uma floresta mesmo, com todas essas relações. Você vê uma árvore na Amazônia, essa árvore, ela abriga 500 mil espécies, né? Tem bromélia, orquídea, sapo, epífitas. Você tinha um jardim também, né? Você abria a janela e já tinha um jardim lá pronto. Assim, eu vou te falar assim, todo mundo ficava super assustada de eu estar lá. Eu morei lá numa casa assim, de seringueiro mesmo, com uma menina de 2 anos de idade. Às vezes eu paro e penso assim, nossa, que inconsequência, que coragem. Mas assim... Mas lá você se sentia segura? Eu me sentia muito segura. Eu sentia uma paz. E eu abria aquela janela e via aquelas estrelas, aquele céu, e aí eu ia tomar... No começo eu não tinha nem banheiro, eu tinha que descer pro Igarapé para lavar roupa, tomar banho com a minha filha de 2 anos. Aí depois teve dia que eu dava de cara com cobra, e a minha filha andando, e assim Mas nada. você fez o quê no dia que você acontecendo. tava com a sua filha e você deu de cara com a cobra? Eu desviei. Desviou? É doutrinada, pô. Ela Eu ia pegou paralisar a Maria Vitória, que doutora aqui da Europa, aí a cobra vai embora. Na verdade, ela já ia saber, não, essa espécie aí não é venenosa. Só no olho. Não, às vezes teve uma que apareceu lá dentro de casa. Aí eu fiquei Aí com medo. fez, subiu. Eu não vou falar que não dá medo, claro que dá medo. Era uma cobra enorme na minha casa, eu e minha filha, eu saí de casa, tinha cobra em casa. Deixou. Pode ficar com a casa, não tô querendo ela não. Mas Vou pagar então, do vizinho. A floresta dos atletas só no próximo milênio, porque nesse... É muito complicado, que é a mesma história da cópia. Aí fala que vai dar dinheiro Então vamos falar sobre a... na verdade, pessoal de casa, nossa vontade de trazer aqui também, além de te conhecer, que foi maravilhoso, era falar da COP27, né, Thalita? Isso. E a Thalita tá empolgadíssima com a COP27. Não, eu ia falar, vamos entrar no assunto da COP27, né? Que eu descobri que é a 27ª reunião, né? Que não resolve nada, mas conta pra gente. A Nina vai explicar pra gente o que é esse raio de COP27 que tá todo mundo falando por aí. E aí também emenda junto com a COP27, o quanto que é a realidade e o quanto é hipocrisia. Eu gosto da hipocrisia, quer dizer... O que é fake, eu não fato gosto fake. da hipocrisia, eu Vamos gosto de fazer um fato levantar a fake bola da no tandoor. hipocrisia, entendeu? Isso. Então, Saber se realmente é realidade mesmo ou só faz isso para arrecadar fundo. a COP é a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas e começou, assinou mesmo na Eco 92 aqui, né, no Aterro do Flamengo, e que deu início à COP do Clima, à COP da Biodiversidade. A COP da Biodiversidade vai começar em dezembro agora. Então, assim, são várias reuniões. COP quer dizer reuniões das partes. São os países signatários que assinaram ali o acordo, que se reúnem para pensar como resolver os problemas climáticos e tal.
Assim, eu como cientista, o que eu acho muito interessante é que os cientistas eles ficavam trancados dentro do seu birro, né? Era aquela coisa assim que não tinha muito diálogo com a sociedade, nem com os governantes e tal. Mas chegou um momento assim que a gente viu que estava tão complicada a situação planetária que resolvemos abrir a boca. E aí os governantes precisaram ouvir os cientistas para tomar alguma decisão. E aí eles começaram a ter essas reuniões que mistura ciência com tomar de decisão, que vem esses players, e aí vem os empresários e tal. Realmente assim, esse assunto mobiliza muito a minha vida, né? Tipo, desde eu participei da Eco 92 e venho participando das COPs, das reuniões e tal. E o Brasil sempre foi muito protagonista nisso tudo. E é isso, a gente chegou na COP27, então assim, nas outras COPs a gente estava tentando que não houvesse esse aquecimento global de 1,5, só que a gente teve o Congresso Internacional de Ecologia e os ecólogos já falaram, olha, teve o relatório do IPCC, falaram, olha gente, já está em 1,17, tá? Então a gente já tem um aquecimento global acontecendo, 1,17. Então, assim, 1,17 a gente acha que é pouca coisa, mas quando você entende o que é isso, assim, a força desse aquecimento, assim, que dentro dos mares, e aí você causa maremotos e tal. Por exemplo, ontem teve uma geada em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto está verão, 40 graus. E ontem teve... De pegarem gelo, assim, tipo, parecendo neve. E parecia Frozen. E assim, tem uns vídeos cômicos na internet, assim, tipo... Gente, eu olho aquilo, assim, a vontade preocupação que eu tenho gigante. É de chorar, assim, porque a gente tá, assim, assim, eu fico muito preocupada. Quando eu falo, assim, até... Hoje a gente tentou falar esse assunto dentro no almoço lá com os meus pais, o pessoal fica muito... Achando que você está exagerando, será ou não? Assim, essa parte de achar que está exagerando já acabou. Passou. Porque teve um momento que, tá exagerando, aí teve um momento do negacionismo. Mas agora não tem mais como negar, porque já está numa situação assim, que, por exemplo, assim, quando tem a COP, aí junta todos aqueles refugiados do clima. Porque, assim, tem lugares que são ilhas, que as ilhas já subiu o mar e já não tem mais a ilha já acabou, a ilha está acabando, entra água na casa das pessoas. Aí tem lugares que fica tão quente, não tem mais água, aí a gente chama que são os refugiados dos clima. Então essa COP teve um apelo muito grande assim da justiça climática. E aí que os países assim que sempre causaram muitos danos, eles têm que pagar reparar isso para ter essa reparação, que são as perdas e danos. A gente achou que não ia para frente esse acordo, porque sempre fica isso, assim, de a gente tentar tirar essas negociações de tentar tirar dinheiro de um país para botar no outro. Só que, assim, o que as pessoas têm que entender, assim, que tanto a colonização, quanto esse capitalismo desenfreado, essa globalização, o minério e tudo isso, destruíram tanto que está afetando o entorno e afetando as outras populações e tem que haver uma reparação, né? E assinaram que tem esse acordo que vão reparar, né? Eles assinaram isso. Tem uns fundos, né, que já funcionam, só que assim, o dinheiro, é isso que acontece. Aí vai lá e bota na floresta do atleta. Lá. E aí começa, né? Aí começa. Porque aí, como é que da vai finalidade vocês que são advogados, como é que você vai fiscalizar, como é que você vai implementar? Então essa COP, ela chamou a COP da implementação, que era para implementar as ações concretas e tal, de fato e tal. Só que assim, então, tem uma complexidade, né? A gente está na 27ª reunião que só está reunindo, só não, reúne. A de Paris... Agora que vai tentar implementar, é isso? Não, eles já estão implementando várias coisas, assim, por exemplo, assim, no Brasil, várias leis já foram implementadas. Já foram botadas em prática, né? Tem a Política Nacional de Mudanças Climáticas. Então, assim, o Brasil é um país que ele tenta fazer o seu dever de casa, assim, tipo, sempre tem um acordo lá de Assinou o Paris. acordo, então vamos fazer o negócio direitinho, vamos cumprir. Em Paris foi em 2015, né? Foi a COP 26. Não, essa 26 foi a de Glasgow. Paris foi então alguma, né? Sei lá, qualquer uma. 2015 a previsão era... 25.
COP25, né? A 26. Não, a previsão, tô falando do aquecimento global, já pensaram em 4,5 graus Celsius. Isso era em 2015. O mais pessimista. E agora 1,5 já deu esse... Já passou, né? Se chegar ao 1,5 já é uma, assim, uma catástrofe entre aspas. Né? Já, as ilhas Então, do Pacífico já eram. Então a gente pode dizer assim, que assim, tá longe do ideal, mas friou um pouquinho. Você acha que melhorou um pouquinho ou dá para fazer muito mais? Eu penso assim que tem um lado meio otimista que é assim, que é uma questão assim que tem que conscientizar a população, conscientizar os governantes, botar as políticas em prática. Isso demora, não é de uma noite, não é de noite pro dia. Só que assim, o que eu tento trazer é que o tempo do clima não é o mesmo do tempo dos humanos. Sim. E o clima não vai esperar, entendeu? Ele não tem essa calma. As pessoas, assim, até mais velhas sempre falam assim pra mim, você quer tudo pra ontem. Eu falei, gente, como não pra ontem, né? A gente tá matando toda a Amazônia. O Brasil, a gente era um país, a gente ficava lá embaixo, nos países que mais emitiam, que mais poluentes. Mais poluentes. A gente agora é o 4º país, tá? Atrás de China, Rússia e Estados Unidos. Meu Deus, cara. Tem alguma coisa de errado? Entendeu? Um dos problemas E a gente, assim, mesmo com esse discurso todo ecológico, a gente só sobe no ranking, por quê? Por causa das empresas, né? Eu já tentei andar, assim, mais na história da Green Economy e tal, e vamos ser amigos das empresas, mas, assim, aí você vai numa mineração e tal, aí vê, assim, que eles fazem uma mitigação, mas eu Dá uma acho floreada, muito mas não pouco. resolve o problema, né? Às vezes, o governo vou dar um incentivo para que você polua menos, enfim, ou iniba, né, qualquer tipo de exploração que vá, né, trazer prejuízos para os rios, para os mares, porque tem muito que além do... às vezes não é só no ar, né? Joga nos rios. Exatamente. E aí diminui um pouco, mas também não resolve, né? Ganhei fiz um acordo, vou melhorar isso, mas aí em compensação melhorando isso, ou vou acabar prejudicando ali no outro lado. Exato. E aí não resolve. Porque as emissões, elas continuam, assim, por mais que tenha toda essa pressão, por mais que invistam dinheiro e tal, as emissões continuam muito aceleradas. Então, assim, a gente fala que a gente tem um boom do aceleramento, né? Então agora a gente tem o metano, né? A China agora, ela assinou novamente, ela está acenando que ela está querendo participar, está preocupada e tal. Só que a gente também teve esse fator agora da guerra da Ucrânia. Sim. E aí a gente não sabe se a culpa é da Rússia, da Ucrânia, como é que fica e tal. Porque aí no meio de pandemia, de caos climático, o pessoal ainda quer fazer guerra, né? Então tá uma bomba atômica rapidinho ali. Eu vi que a China foi tiveram que ponderar, né? Porque a China é considerada um país em desenvolvimento e receberia mais recurso, sendo que é um dos que mais poluem. E você sabe o que resolveu com a China? Ficou ali no meio do caminho? Por enquanto ainda está no meio do caminho, postergou para a próxima COP. E aí uma coisa que eu acho muito engraçada é que as COPs atualmente elas só são em locais de extrema direita. Então, assim, de governos autoritários, sabe? Então, assim, Aí fica até difícil o diálogo. Porque aí a sociedade civil participa pouco, né? Tipo, Sim. Foi no Egito, né, agora? Foi no Egito e aí a próxima vai ser nos Emirados Árabes. Nossa, só... Difícil, né? Bem Tá difícil. igual a Copa do Catar, tá dando um monte de problema lá no Catar. Porque Acho que ninguém foi pro Catar, né? Tá todo mundo por aqui. Aí acaba que fica... Difícil o diálogo também, né? Fica uma negociação meio difícil, assim. E aí eles estão querendo saber quem que paga, mas é como você vê assim, depois que paga, aí você vê que assim, tudo entra no fundo do clima, até vacinação. Tipo, aí entra lá, você qualquer ajuda que alguém dê para um outro país ou faça, aí bota lá como se fosse fundo do clima. Então, assim, eu fico vendo assim, que essas questões globais repercutem também muito nas questões nacionais, né? Só que assim, eu já acho um grande avanço, assim, quando do meu lado positivista, assim, eu acho que tem um grande avanço porque quando eu nasci ninguém falava disso, ninguém falava de meio ambiente e o meio ambiente agora ele virou pauta em todos os lugares. Por exemplo, vocês estão aqui, você trabalha com direito trabalhista e você está falando de meio ambiente, porque agora não dá mais para fugir. Então, assim, todas as pessoas precisaram
parar para pensar em meio ambiente, sabe? Então, e isso antes era visto como uma coisa, o eco chato. Aham. Então, assim, tem uma mudança, mas é uma mudança na escala temporal do ser humano e que não acompanha as outras escalas temporais. A gente vive agora um processo de sexta extinção em massa. Então, assim, eu não consigo dormir tranquila porque eu sei que tem várias espécies que estão se acabando nesse planeta. E eu não me conformo, assim, da minha espécie matar todas as outras espécies e ficar por isso mesmo. E eu acho um crime isso. Acho que a gente está fazendo um crime contra o planeta, contra a biosfera, né? Tenho mais uma pergunta. A Olimpíada mexeu muito comigo, porque, pô, eu moro no Parque Olímpico, né, na região ali. E falaram que a Baía de Guanabara vai despoluir, enfim. E aí eu vi o que fizeram, né? Fizeram as barreiras para não entrar sofá, para não entrar geladeira na Baía de Guanabara. Mas eu às vezes pego o barco aqui em Niterói e a gente vê que está muito poluído. Você acha que ainda tem jeito ou a Olimpíada foi a última esperança? Porque, olha, eu fiquei bastante indignado com a floresta dos atletas e com a Baía de Guanabara. Que eu acho uma vergonha mundial. Assim, tem uma questão muito grave de corrupção, né? O dinheiro veio para despoluir a Baía de Guanabara, foram bilhões. E eu até vi alguns projetos de perto e tal. Quando eu passava na linha vermelha, eu também percebi que tinha uma movimentação ali, mas sinceramente também a gente não viu. Mas a movimentação sempre foi muito paliativa. Tipo, eles poderiam ter feito muito mais. É tudo meio para inglês ver, assim, né? Tipo, aí passa um barcozinho para tirar o lixo de cima. Aí, assim, agora o Águas do Rio comprou a briga, né? E falaram que vão... Porque você tem que saber todos os bueiros, né? Se tem algum esgoto clandestino. E, assim, a questão da Baía de Guanabara tem indústrias que jogam lá direto, né? Tem vários pontos, assim. E as pessoas sabem onde é, sabe? Dá para resolver. Sabe? Você vê, assim, tipo, o rio Thames, ele era imundo na Inglaterra. Hoje em dia tá tranquilo, sabe? Tipo, até lá em Portugal também. Eu, assim, por causa disso que eu fui pra Inglaterra, assim, porque a Inglaterra teve um problema seríssimo na Revolução Industrial, com carvão, né? Sim. E aí eles fecharam as chaminés, eles conseguiram limpar os rios, eles fazem rodízio de carro, é uma cidade super arborizada. Edimburgo é a cidade mais verde, considerada mais verde do mundo, maior qualidade de vida. Quando você aumenta o verde das cidades, você aumenta a qualidade de vida, você melhora a vida das crianças, você melhora a qualidade de saúde também. Sim, né? Então, se você bota na ponta do lápis, eu estudei economia ambiental, você põe na ponta do lápis, vale a pena conservar pela saúde, pela educação física, pela qualidade de vida, por vários aspectos. E mesmo assim, as pessoas ficam numa inércia, sabe? Eu fico tentando puxar isso pra frente, assim, tipo, eu fico numa luta sem fim, mas são muitos egos, assim. Sim. Vocês estavam falando agora dos bueiros, né? Teve na época de... Dinheiro, você não tem o bueiro, né? Da corrupção. Também, tem isso também. Mas na época das campanhas políticas, eu lembro que do governo do estado, principalmente, mostrou diversas comunidades que tinham bem próximas, né, à Bahia, que não tinham esgoto mesmo, não tinha saneamento, não tinha esgoto. E era assim, tipo, esgoto in natura para a Bahia. Isso hoje, gente, 2022. Exatamente. Então, assim, é complicado. E se a equipe de reportagem foi lá para mostrar, cadê o governante que não viu aquilo lá acontecendo, né? É complicado. Doutora Thalita. Diga. Fala para nossa convidada. Sobre o martelinho? Já, mas tem tanta coisa que eu ainda quero falar. Quero saber da onça, da cobra, de tanta coisa, dos barquinhos que ela ia. Mas tudo bem, você vai ter que voltar aqui para falar com a gente. Vai ter que fazer parte 2. A produção mandou aquele sinal. Sabe aquele sinal? Nem contei da onça rosnando. Pois é, gente, várias coisas. A gente nem perguntou se ela surfou lá nas Pororocas. Tu surfou na Pororoca? Não. Tu sabe que eu já fui surfista, né? Mas eu surfava não vou contar agora não. Eu era de Taquatiara. Pegava muita onda. Começou ele, no Mas caso. Você vai voltar aqui então. Vai voltar pra contar pra gente. Vai ter o segundo episódio. E a gente tá assim, né? Fazendo temporada. A gente tem que saber se ela vai estar por aqui, né? Que a pessoa é do mundo. Nina é do mundo. Antes da gente falar sobre o quadrinho do martelo, eu preciso fazer uma outra pergunta. Quando você estava indo lá trabalhar e decidiu morar com o tempo, antes da sua filha nascer e tudo mais,
Como que foi você ir morar lá? Tipo, você conheceu alguém, uma tribo indígena? Como é que foi essa para você chegar e falar assim, quero morar aqui? Como que eu faço para morar aqui? Onde eu compro uma é o quê? Uma cabana, uma oca? É o quê? Tem que correr pra Explica pra gente, A filha tá com dor de cabeça, como é que faz? Um chazinho? Chazinho. Não, eu ia falar, essa parte deve ser ótima, né? Porque lá você vai lá e pega, né? Sei lá, quer um chá de camomila. Pega a camomila e faz o chá. Deve ser assim, né? Como é que foi essa convivência aí lá com os indígenas? As plantas, tem muitas plantas que curam tudo. Então, assim, lá eu convivia mais com os caboclos, né? Que é uma mistura de índio com brancos, né? São as pessoas que vieram para a história da seringa e ficaram lá e se misturaram. Próximos tinha as terras indígenas. Aí eu tive a oportunidade de conhecer algumas, né? Tem a do Juruá, tem o Serra do Morro, Croa, né? Que tem várias aldeias. E assim, a minha família, né? Minha mãe é antropóloga, né? Então, assim, eles têm essa participação ali que estão sempre indo no Xingu, né? Então, tem ali aqueles indígenas dali do Xingu. E aqui também no Sudeste também tem várias etnias, né? Tem o Guarani e tal. Lá na Amazônia, assim, às vezes os indígenas chegavam na comunidade. E aí eles chegavam, assim, a comunidade indígena que chegava era uma comunidade muito pobre. E eles chegavam, assim, para querer alimentos e tal, assim, numa questão bem precária. Eles são bem... Aquela especificamente muito precária. As outras, assim, próximas, aí eram, assim, lindas, né? Tem os axanincas, né? Que eles são todos sustentáveis, eles têm muito apoio, eles fabricam até a própria roupa. Assim, eles são lindos, por sinal. Mas esses são aqueles índios mesmo raiz, que não usam roupa nem nada? Esses que apareceram lá, eles eram os habitantes da floresta, assim, e eram... Complicados. Assim, tipo, é muito diferente da gente. Então, assim, o que deu para perceber, assim, que tem muita cultura, né? Tem muita formas de se expressar e assim, o Brasil é um país muito múltiplo, né? Assim, e eu ainda quero me aventurar mais, assim, eu tô bem aberta, assim, pra... Mais aventura que essa? Mas você moraria numa aldeia? Eu tenho muita vontade de ficar um tempo lá nos Axanincas. Mas qual seria a aventura maior que essa? Ir pra Marte? Depois dessa? Eu acho que eu prefiro... Porque uma mulher que... Eu gosto do programa do Porchat, né? Que história é essa Porchat? Me amarro nele. Aí a mulher chegou lá e falou assim, ela fez uma viagem muito louca, imagina, né? Ela falou, eu fui pra estratosfera. Ela, o quê? Ela fez uma viagem pra estratosfera. Pegou um caça russo e foi lá, meu irmão, lá pro alto mesmo. Foi, depois voltou. Voltou. Deve acabar o combustível e voltou. Doideira, hein? Você tem cara que vai fazer isso. Você tem que ir lá no programa do Porchat. Eu prefiro ficar no planeta mesmo. Acho que tem muita coisa... No chão. A Terra é mais segura. Não segura. Eu fico meio fascinada, assim, pela biodiversidade, assim, tipo, imagina no fundo do mar, imagina nessas ilhas aí, por aí, os corais. É muita biologia, né? Muita natureza, gente. É muita natureza. Mas eu queria saber mais, assim, do índio, eu tenho dúvida mesmo. É um cacique para cada tribo ou não? Tem mais de um cacique? Só pode ter um cacique? Porque a gente aprende às vezes na escola, na história, em quadrinho, a gente não sabe. Quinta série, sexta série, sétima série aí. Cada comunidade tem a sua organização. Aí, por exemplo, com a Fiocruz eu trabalhei com a terra indígena Mãe Maria, que era o povo gavião. Aí o povo gavião, eles já estão assim, muitos são evangélicos, assim, mas eles mantêm a cultura deles dentro,
Porque agora a gente chama de um indígena assim que... Evolução, né? Tá se aprimorando. A gente não pode falar que tá se aprimorando, né? É verdade. A gente também nem pode falar que porque tudo é cultura, Você é uma mulher branca querendo mostrar a tua cultura pro É verdade, eu já falei. Não é porque pode. a gente tá muito distante disso. Mas Realmente assim, eu tô muito distante. você parece indígena. Aí, tá eu vendo? sou meu pai e minha avó, a gente tem um pé lá. Não, meu pai 60 e blau de anos, 64, por aí. Nem parece, né? Não tem nem cabelo branco, cabelo lisinho, assim, puxadinho. Mas você sabe de onde? Ah, não sei. Tem um processo muito legal aqui no Rio de Janeiro acontecendo, que é dessa aldeia Maracanã. E aí eles estão fazendo assim, eles estão redescobrindo as suas origens. Então, por exemplo, assim, a minha filha, quando ela voltou para cá, ela tinha uma professora que chamava Luciana Tupinambá. E aí ela foi descobrindo a origem dela, ela descobriu que ela era indígena e aí ela começou a fazer um processo de neoaldeamento. Então ela vai voltando às suas origens, porque ela já perdeu e Então, aí ela vai agora lá, está Ian. voltando. Você, se você tem esse Manda seu pai ir. Deixa eu no meu ar-condicionado. Não, é só pra indígena saber. Pode ficar na ar-condicionado, Pode, no tem iPhone, tem pode. Netflix lá? Passa Pendura Podcast lá? Passa. Então eu vou. Eles até fazem podcast. Galera Então. aí, indígena aí, ó. Iapoca ao Chuí, se inscreva no canal, ative o sininho, galera de A Amazônia França, também, já Inglaterra. tem lá agora, já tem a internet, Edimburgo. a rádio. Se inscreva no canal, ative o Eu sininho. ia falar, ó, o máximo, porque você estudou onde Darwin fez medicina, né? Que a gente acabou brincando. O máximo que eu cheguei perto de Darwin foi os caminhos de Darwin pra Maricá ali. Tem o caminho de Darwin ali, na estrada. Falei, ô, Darwin passou por aqui, hein? Pois é, e esse caminho, o Darwin falou que foi o mais surpreendente da vida dele, É mesmo? tá? Porque Tem esse essa relato? latitude aqui do Rio de Janeiro, ele considerou que tem a maior biodiversidade do mundo. Aí, Eduardo Paz. Eu ia falar isso agora. Chupa, Eduardo Paz. Darwin veio Maricá aqui, é ó. muito bom. Você não sabe de nada. Darwin sabe muito mais que você. Então vamos voltar agora para o nosso quadrinho. A gente tem aqui o quadro do Pra Quem Você Bate Martelo, que é uma coisa boa e pode ser uma pessoa, uma organização, um sentimento, aí você fica à vontade. E aí logo depois a gente tem pra quem você pendura. O pendura é uma coisa ruim, mas não vai pendurar ninguém não, é só assim, sentido figurado, né? Uma coisa ruim, tô pendurando, porque não tá Não faz bacana, igual o Eduardo não é Paz legal. pendurou Maricá, não. Ele tá no tadinho de Maricá. I love Maricá. Eu Então morei em fica à Maricá. vontade, o martelo é seu, deixa eu até tirar esse celular de Maricá perto, mora no gente, meu que coração. vai. Ai, mas Eu olha, morei em Maricá. Chique agora, filha. É Você isso pode aí. doutora, você pode tudo. Nina Liz vai bater o martelo, pessoal. Vou bater o martelo. Bate com Ai, força. Mas Diz tem que que ser você uma tomou pessoa aquele chá, projeto. aquele chá do, O que dos você quiser. indígenas, Você pra fala ficar por que forte. você bate. O martelo. Eu vou bater o martelo para sócio-biodiversidade. Aí, Ê, que maravilha. O bom sócio-biodiversidade. Scott. Scott, você pode tudo. E pra quem você pendura? Não posso pendurar o Ricardo Salles? Pode. Se O ele não pendura é processar a seu. gente, tá bom. Ricardo Salles, pelo amor de Deus, pendura aí, vai embora, vai pra... Não, ele não vai agora, ele ganhou. Ele não vai mais se meter com o meio ambiente, será? Não, ele vai pra São Paulo de novo. Mas essa Foi aí é a chamado questão. pelo Tarcísio para ser ministro do Meio Ambiente de São Paulo. Ministro do Meio Ambiente, não, secretário do Meio Secretário. Ambiente. É melhor você voltar lá pra Amazônia. Pois é, gente, tá difícil, né? Eu até ia falar que morar em Ribeirão Preto é viver o caos climático. Desde que eu fui pra lá, eu já tive problema respiratório, minha filha teve problema respiratório. Lá é a capital, eles se acham a capital do agro. É só cana pra tudo que é lado. Gente, é uma poluição, assim, tipo um calor. Imagina. Tem mais inseto que na Amazônia. Eles ficam Caramba. perdidos lá, os É, insetos. porque Abre desmata, pep, ele abre vem... pop. Tu viu isso? Agora até o quilombola é pop? É? É. É pop, é tech, quilombola é tech. Ih, rapaz, tá ficando estranho, hein? Esse é outro papo. Olha a vai escultura, pendurar cadê a alguém? escultura? Eu vou pendurar. Então vai, fica à Pendurar que vontade. tô revoltado. Com o quê? Hoje em 20... Pai. Ó o meio ambiente. 20 minutos de chuva, No Rio de Janeiro. alagou tudo. Um monte de turista aqui na Praça Tiradentes, de chinelo, bermudão. Choveu hoje. O quê? Foi Não, tão rápido que você nem Foi viu. muito mas rápido. choveu muito. Porque também Lá na ela minha tava casa na não zona choveu. sul. Porque quando eu atravessei o Marcelo Alencar, do lado de cá do Marcelo Alencar tava chovendo, do lado de lá já não tava. 20 minutos de chuva aqui tudo alagado. O Santos um Dumont tava absurdo limpinho, do total. lado de cá. Pô, é uma vergonha, Rio de Se Janeiro. eu te contar como é que tava a Avenida Brasil, tu nem acredita. Maltratado, tudo alagado. Em 20 minutos, hein? Imagina se... Nem sei se tá chovendo agora, acho que não. Mas vou pendurar esses bueiros aí, essa
essa falta de respeito aí com o cidadão aí, carioca. Mas Isso isso aí. é mudança climática, né? Aí a culpa é 20. E você, vai pendurar, vai bater o martelo? Hoje não, hoje eu tô de boa, tô tranquilo. Tá Tô de pensando boa? aqui. Nina, muito obrigado. Obrigada, Volte gente, sempre. adorei. Gostaria de Nina, ter ficado mais Nina 3 Liz. horas com você. Gente, se inscreva no canal, ative o sininho, siga nossas redes sociais, meu Instagram, o Instagram dele, Instagram da nossa convidada, @NinaLiz. A gente já está seguindo, tá? Estamos aqui com a cientista, doutora, professora, bióloga. Gente, o currículo é tão grande que eu já... É muita coisa, enfim. E Valeu, galera. representante da Amazônia, o dia que você quiser ir lá, tá? Ela vira lá guia turístico. Ó, Léo. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.